baseou no decreto 577 de 2010, que foi feito para o INCRA, onde o TCU colocou a determinação de que fosse vinculado ao conselho diretor, não conselho de administração, porque ele considerou lá no decreto o acórdão 577 de 2010, que ele considerou o decreto falando que é órgão, conselho de administração ou órgão equivalente. Então ele entrou como órgão equivalente. Eu acho assim, vocês estão, acho que dificilmente, não sei quantas vezes vocês se reúnem, todos vocês aqui, 1 ou 2 vezes por ano, né? Não sei se na programação de vocês tem esses espaços para vocês discutirem essas questões fundamentais, eu acho. Se é fundamental discutir a vinculação, que tem sido um empecilho, não um facilitador, a ideia da vinculação a conselho, a dirigente máxima, ser um facilitador do trabalho, não um dificultador. Se tem sido um dificultador, acho que a questão de vocês, no momento que vocês tiverem só de portas fechadas, ninguém de CGU, de TCU, de AGU, ou quem quer que seja aqui, vocês, por lavarem a roupa suja, verem quais são as questões, levarem isso também. Acho interessante levar isso para o HPIT, para o Federal de Controle, te leva isso para o ministro, e se a CGU, que trata da matéria controle interno no país, inclusive da parte de legislação, se tiver que buscar um decreto para alterar, busca um decreto para alterar. Ok, só a última colocação, acho que tem um ali primeiro, depois ele aqui. A gente procede porque, bem, tinha até as 4, já começamos umas 3h30 e já estamos falando de outros assuntos, né? Por favor, ele e depois aqui. Rapidamente aqui, com o novo formato que o TCU vem dando, né, COSO, InfoSai tem feito essa definição, inclusive, né, de como é o nosso trabalho, a única forma de resolver essa questão aí seria criando os comitês de auditoria. Não há como nós discutirmos como foi colocado pelos colegas aí, com 60 pessoas, né, um grupo totalmente heterogêneo, político, questões de ordem técnica. Primeiro que você não vai conseguir passar nenhum relatório para ser votado ali dentro, porque são alas, né, você conhece bem universidades, nós temos segmentos políticos, né, várias, né, ideologias, vamos dizer assim, e que não entende absolutamente nada de técnico, não quer discutir qualquer questão técnica, quer discutir questão política, né, a ser adotada. Agora, não há como também, gente, essa concepção do próprio tribunal, ela é interessante, muito interessante para a gente. Eu acho até que nós vamos até debater mais tarde esse assunto, em que ele define qual é o papel da auditoria interna. Isso até há pouco tempo eu vejo na sua exposição muito boa, muito interessante, mas as pessoas confundem muito, né, qual é a nossa atividade e qual que é a controladoria ou do próprio tribunal. A questão que você mesmo colocou, dando parecer e por aí vai. Mas o papel nosso, e é isso que está se definindo, é só de avaliação da qualidade de controle. Nós não temos que ver o produto final. Nós não temos que ficar fazendo fiscalização e muito menos outro tipo de atividade. Quem vai implementar os procedimentos de controle é a administração. Nós só vamos acompanhar. A única coisa que a auditoria tem que fazer, a auditoria interna, é ajudar a gestão a alcançar as metas. E essas metas, logicamente, têm que estar estabelecidas, né, pelo menos no plano de gestão da entidade. Ok, obrigado. Só completando aqui, pegando um gancho aqui na fala dos colegas, é o seguinte, especificamente do decreto 3591, é interessante que o decreto que tem a ementa dispõe sobre o sistema de controle interno para o Executivo Federal e trata a auditoria interna que não é integrante desse sistema. Entendeu? Então, a meu ver, tem uma impropriedade formal até mesmo no decreto. Haveria que se fazer uma reestruturação integral, tanto desse quanto de outros normativos. E, por exemplo, a auditoria interna é tratada nesse decreto e na instrução normativa número 1 de 2001, e nada mais. Né? E agora, o que é cobrado assim, da função do auditor é muito além para tão pouca norma, tão pouco estruturação que se tem. Eu concordo com você. E acho que
independentemente da norma, ultimamente, para quem está na auditoria interna há mais tempo, vocês têm percebido que a CGU chegou um momento que a CGU fazia uma série de trabalhos em que você tinha uma justa posição para o Tribunal de Contas da União. A CGU tomou uma decisão política de priorizar algumas coisas que não são as mesmas coisas. Por isso que vocês estão tendo menos auditorias, por isso que são menos unidades, por isso que as auditorias estão sendo mais pontuais e tudo mais. A CGU, vocês veem na imprensa aí, está também botando o seu foco numa série de operações especiais para a Polícia Federal, transferência de recursos para o município, para o terceiro setor, que é algo que o TCU não fazia de uma forma tão sistemática como a CGU está fazendo, e a CGU está deixando de justapor os seus trabalhos com o Tribunal de Contas da União. Só que a atividade que está prevista constitucionalmente, ela tem que ser executada e está repassando uma série de coisas para vocês. Então, cada vez mais vocês estão com encargos que normalmente a CGU ia lá, fazia isso, e vocês acompanhavam e monitoravam ao longo do ano os desdobramentos disso, e hoje vocês estão recebendo esses encargos para executar e para acompanhar esses encargos, né? Eu acho que realmente carece de uma normatização mais rígida, mais detalhada e tudo mais, para vocês, para esse novo momento, ou seja, estão recebendo uma série de encargos que vocês não tinham antes, e de repente carece de mais garantia, de mais norma, para poder executar isso tranquilamente, até vocês saberem o que é que espera, né? Eu não acho que a CGU ela tem que determinar para as auditorias internas quais são os produtos que vocês têm que entregar, mas eu acho que vocês têm uma parte que realmente tem que ter coesão nacional, daí a CGU ela pode articular, mas tem uma parte que depende ali de vocês, da unidade de vocês, da sensibilidade de vocês, dos problemas locais de vocês, que é algo que de repente não se reproduz nas outras unidades e que a CGU não vai ter esse olho, porque ela vai entender aquilo só como um fato pontual da Universidade do Espírito Santo, o que quer que seja. Ok? Tudo bem, pessoal, podemos prosseguir aqui? Acho que tá legal o debate. Se a gente não conseguir atingir o final, eu deixo com a organização os slides, eles remetem para vocês. Tem o e-mail aqui do meu setor aqui em São Paulo, de repente a gente pode concluir algumas coisas lá. Tudo bem? Podemos? Então vamos lá. Análise de registros de documentos, que é o que mais a gente faz. Constitui-se no exame de processos, atos formalizados, documentos avulsos, registros de controles, relatórios de origem manual ou informatizada. Requisitos básicos. Relação da base documental com o propósito do trabalho. Isso é óbvio. Certificação da autenticidade da base documental. Para a gente da administração pública, a gente tem lá uma série de sistemas e processos e documentos que são padronizados para o país inteiro. Então, normalmente, a gente vai buscar aquela base documental, aquela base de informacional que já é padronizada. Mas, principalmente nas áreas finalísticas ou atividades que são próprias da natureza da instituição de vocês, né, tem alguma variação em relação àquilo que não tem uma padronização nacional. Daí vocês precisam buscar qual é o sistema correto, qual é o registro correto, qual é o processo correto, quem é o órgão competente, setor competente, para que você tenha a garantia de que aquela informação que você está examinando de fato é a informação correta, de fato você vai poder tirar conclusões a partir dela. Então, aquilo que é geral, muito mais tranquilo para a gente. CIAP, CIMEC, não sei o que, processo, não sei o que lá, isso é obrigação da administração. Mas aquele saldo, aquele pequeno saldo que é próprio de vocês, buscarem também qual é o sistema, o processo, o setor e tudo mais, que cuida daquilo e que eu posso me basear naquela informação para tomar algum tipo de conclusão em relação àquela matéria. Então, confirmação da credibilidade da fonte geradora, observação da legalidade e veracidade do conteúdo, as formalidades legais. Aqui envolve também a questão dos processos que eu falei para vocês, toda aquela formalização prevista na 9.784, que tem que ter os processos. Isso daí é para me dar garantia de que aquela informação que eu estou examinando e vou tirar conclusões a partir dela, ela seja correta. Por favor. Conferência de cálculos, revisão das memórias de cálculos. Requisitos básicos, utilidade objetiva da conferência para os propósitos do trabalho, existência dos elementos de comparação, conhecimento das variáveis e fatores, que são os índices envolvidos, e domínio da metodologia aplicada. Então, me ocorre agora na cabeça um exemplo de universidade. Eu vou citar um exemplo aqui da CEAGESP, aqui de São Paulo, que é uma companhia que é responsável por fazer a parte logística do abastecimento de hortifrutigranjeiros aqui no estado de São Paulo. E ela é uma empresa que é uma empresa federal, estadual, mas foi entregue pelo Mário Covas, uma negociação junto com o Banespa, junto com a FEPASA, junto com o Porto de Santos e outras coisas mais, passou a ser da União. Então, a principal função deles é disponibilizar os espaços para que lá
as pessoas, os permissionários, eles não alugam, eles são permissionários, eles façam lá o trabalho de distribuição de alimentação, as negociações e tudo mais. E aí, eles têm custos que são custos comuns. Então, o permissionário ele vai receber uma área, ele vai pagar um valor em função da área, mas também em função da atividade que ele vai fazer. Então, se, por exemplo, eu tenho um frigorífico, faz todo sentido que mesmo que eu tenha uma área menor do que alguém que não tem um frigorífico, que a minha parte da energia elétrica, a minha cota da energia elétrica seja paga maior do que a cota de alguém que não usa energia elétrica. Ok? Então, o que eles têm lá? Eles têm um sistema todo feito lá do rateio das despesas comuns em função desses critérios todos. Então, ele estabelece lá um critério, qual é o seu critério do rateio, e toda vez que a gente pede, eles apresentam para a gente qual foi o resultado daquele critério de rateio que originou aquela cobrança, que originou a receita, que é a vida da instituição, a vive daquelas receitas dos permissionários. Então, o que a gente faz? A gente pega aquele critério e a gente aplica aquele critério por amostragem e verifica, confere os cálculos que foram feitos para verificar se efetivamente aquele critério que deveria ser aplicado é o que foi aplicado de verdade. Então, esta é a técnica de conferência de cálculos. Porque não me ocorre um exemplo aqui de educação, mas se vocês estiverem numa situação como essa, também faz parte da gente testar lá mesmo, a fórmula matemática. Outro dia eu estava vendo que um rapaz analisando uma teoria econômica, tem uma teoria econômica que diz lá que dependendo da quantidade de endividamento, o crescimento do país ele diminui. Isso tem sido usado pelo FMI, não sei o que, uma série de instrumentos de pressão para os países cortarem custos e não sei o que lá, fazer política de austeridade fiscal. Aí um jovem lá que estava fazendo um trabalho de pós-graduação em cima disso pediu os memoriais de cálculo e verificou que tem uma série de erros básicos matemáticos do Excel, e aí está discutindo se a teoria realmente é válida ou não. A teoria está sendo aplicada há 20 anos. Né? O Brasil já foi um pouco vítima disso na época que pegou empréstimos FMI, hoje Grécia e não sei o que lá, e tem um erro matemático. Né? Então é uma coisa que tem importância e de repente pode ser utilizada, ok? Por favor. Confirmação externa ou circularização. O requisito básico da confirmação externa é que a obtenção de respostas esteja sob o controle do auditor. O que é circularizar? Circularizar é eu ir buscar de uma fonte secundária um cotejamento, uma comparação de uma informação que está na minha fonte primária. Então, vamos imaginar, eu estou analisando um processo de licitação. Lá eu tenho as propostas no processo de licitação, estão todas lá no processo. Eu tenho as certidões de capacidade técnica que foram emitidas pelos outros órgãos e tudo mais, estão lá no processo. Minha fonte primária está me dando aquilo. Agora, se eu pego e falo o seguinte, olha, eu quero verificar se realmente essa empresa prestou esse serviço que ela está dizendo que prestou nesse atestado de capacidade técnica que ela apresentou no processo. Então eu vou lá ligar para outra instituição e vou perguntar, olha, essa empresa prestou esse serviço aqui, ou eu vou oficiar outra instituição, vou fazer uma comunicação para a instituição, para ela me confirmar se aquela capacidade técnica apresentada, que está sendo fundamental para a empresa participar ou vencer a licitação, ela realmente existe. O que eu estou fazendo? Eu estou indo numa fonte secundária para obter uma comprovação de que aquela informação na fonte primária ela é verdadeira. Isso é circularização. A CGU faz o tempo todinho de quase tudo circularização. A gente tem algumas facilidades de fazer circularização porque a gente tem acesso a sistemas que vocês hoje não têm. Mas vocês recebem aquele monte de planilha, com um monte de coisa que a gente circularizou. Os profissionais da área de saúde, na parte finalística, professores também, tem uma série de problemas. O cara é de dedicação exclusiva, mas ao mesmo tempo ele tem emprego na iniciativa privada, ao mesmo tempo ele é gerente, trabalha 200 horas e não sei o quê. Como é que a gente faz? A gente cruza lá dados do Ministério do Trabalho, dados do Relatório Anual de Informação Social, dados do sistema de CNPJ, com o CIAP, faz cruzamentos e envia para vocês uma série de planilhas. A gente está fazendo circularização ou confirmação externa. Tá ok? Eu não sei se vocês teriam aí acesso direto a esses sistemas em parceria, não sei se vocês já tentaram, né? Hoje a gente criou lá dentro da CGU um sistema, por enquanto o nome dele está Sistema Macros, que ele está pegando vários desses bancos de dados, integrando todos os bancos de dados, inclusive bancos de dados de ICMS, de estados, bancos de dados dos tribunais de contas estaduais ou municipais, no caso de São Paulo,
integrando uma série de informações, a gente consegue analisar uma empresa fornecedora ou uma pessoa física e todas as relações que ela tem ou eventualmente teria com várias instituições públicas ou privadas, dados do COAF, não sei o que. É um sistema interno que a gente usa, muito interessante, consolidando essas singularizações que a gente fazia uma atividade paralela aqui, outra atividade paralela aqui. Hoje, se eu jogar o meu CPF lá, vai descobrir uma série de informações sobre a minha vida ali, tá ok? Tem uma pergunta aqui. Assim, aí, falando de uma parte que eu mergulho da CGU, a CGU ela tem sido indutora no país de parceria institucional. Isso é importante. A gente fazendo um trabalho, a gente encontra lá um crime, muitas vezes a gente não sabia como lidar. A gente mandava relatório para o Ministério Público, mas eu não dava para ele as informações necessárias para que ele não fizesse nem mais um tipo de investigação e já pudesse fazer um procedimento de inquérito ou de ação mesmo, né? A gente mandava para eles, o que mais a gente recebia era uma série de pedidos. Explica isso, explica aquilo, explica não sei o que, uma série de coisas. Quando ajustou, assinou uma série de convênios, ou seja, hoje tem convênio com o Ministério Público Federal, que todos os Ministérios Públicos Estaduais de todos os estados e do DF. Facilitou muito o trabalho. Essa comunicação com polícia, com o Tribunal de Contas da União e tudo mais. Eu acho que é o caminho a seguir, cada um dentro da sua competência, mas somando esforço e não, na verdade, dividindo esforços, justapondo e tudo mais, né? Ok, eu acho também que a gente tem que ajustar a questão de auditoria interna com a gente da CGU, para que eu penso assim, vocês têm que ter liberdade de homens-hora, o planejamento de vocês para fazer trabalhos, sabe, internos do que vocês, um certo grau de autonomia, para fazer trabalhos internos, e hoje toda a demanda externa de TCU e de CGU acaba tomando quase todo o tempo dos parentes de vocês e tudo mais, né? Ok? Por favor. Cotejamento de dados com fontes independentes, que é ali a correlação das informações obtidas. Requisito básico é a pertinência da relação existente entre as informações obtidas de diferentes fontes dentro da entidade. Então é assim. Todas as outras técnicas que eu aplico me dão informações. Muitas vezes a utilização de uma técnica não me dá a visão estratégica, a visão global que eu preciso. Agora, quando eu correlaciono todas as informações, na verdade eu consigo perceber, eu faço inspeção física, eu faço circularização, eu faço uma série de coisas que individualmente, seccionado, não me dá um resultado satisfatório, não me dá convicção sobre aquele elemento. Agora, o somatório daquele conjunto me dá, né? Assim, vocês não devem carregar, posso dizer, apenas indicativos para o relatório, né, indícios para o relatório, mas um conjunto de indicativos, um conjunto de indícios que todos apontam para aquele mesmo lado, ele é prova. Até o STF admite que o conjunto de indícios é prova no âmbito judiciário. Por que a gente não vai entender que o conjunto de indicativos e de indícios ele é prova, ele é evidência para eu também fazer a minha opinião? Ok, então, a correlação das informações obtidas, em algumas unidades paulistas aqui da área de educação, a gente encontra uma série de coisas que, se eu tratá-las seccionadas individualmente, nenhuma delas vai ser uma irregularidade. Agora, somando aquilo, percebe-se que, olha, na verdade é uma tendência, a administração ela age no sentido de fazer isso, porque todos os exames que eu fiz me demonstram isso. Então, aquele conjunto de indicativos eu jogo lá no relatório como uma irregularidade, e a minha prova é aquele contexto todo. Tá ok? Tudo bem, pessoal? É um pouco etéreo assim, mas para a gente que está no meio, acho que deu para entender, né? Por favor. Inspeção física, verificação em loco. Eu acho que uma coisa importante para a gente entender, não vou nem discutir o foco de vocês ou o que foi colocado pelo rapaz lá atrás, no sentido de eu devo avaliar os instrumentos de controle interno administrativos e não os próprios atos em si, mas hoje, quando a gente ainda examina os próprios atos em si, para que haja completude nesse exame, eu acho indispensável a análise documental, financeira e análise física. Até porque, se você só analisa a questão processual, o cara pode ir lá e fazer uma inexecução contratual ou entregar produtos de baixa qualidade ou ter uma série de problemas.
E se eu só vou ver a questão física, eu não vou conseguir entendê-la exatamente porque eu deixei de verificar a questão documental, a questão processual e financeira. Então, a completude do meu exame, no contexto que a gente vive hoje, ela depende muito também das inspeções físicas, das verificações em loco, sejam quais forem os objetos. Tá ok? Então, os requisitos básicos são ação presencial, delimitação da abordagem, especificação técnica ou caracterização do objeto que eu só obtenho a partir da análise documental, da análise processual, e os referenciais e os padrões de medição. Eu preciso então entender o que é que eu vou examinar, tem que ter uma série de pressupostos, de pré-requisitos para que eu efetivamente consiga fazer o exame e tire conclusões daquela inspeção física. Tudo bem, pessoal? Está aqui tranquilo? Por favor. Não vai dar tempo da gente falar todos, né? Mas eu vou colocar, de repente, os principais. Então, dentro daquela ideia de que eu vou examinar, mas eu não posso fazer do meu exame algo muito individualizado do auditor. Eu tenho que guardar uma certa coesão, uma certa coerência nos meus exames, até para que eu possa fazer exames reiteradamente sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo objeto, e tirar conclusões sobre essa dinâmica da administração que eu falei para vocês lá no começo. Então, se cada vez eu vou analisar a licitação, mas eu analiso com uma abordagem, vou verificar só enquadramento legal, agora eu vou verificar só inspeção física, agora eu vou verificar só não sei o quê. Em cada momento do tempo eu faço um tipo de exame, eu não vou conseguir concluir nada em relação à dinâmica daquilo, se está melhorando, se está piorando, se implementou uma recomendação, se não implementou. Daí, a gente da CGU, a gente secciona a análise de uma série de coisas que a gente chama de procedimentos de auditoria para dar uma padronização do nosso trabalho que é feito nacionalmente, mas também uma padronização do procedimento que eu vou repetir para que eu possa entender essa dinâmica da administração. Deu para entender, pessoal? Ok? Então, a gente divide, a primeira divisão que a gente faz são as 7 áreas de gestão. Vocês devem receber, não sei se vocês já conheceram essas 7 áreas de gestão, se vocês trabalham dentro das 7 áreas de gestão também. Divide lá entre controles da gestão, recursos humanos, orçamentário, financeiro, suprimento de bens e serviços, operacional e patrimonial. Aí a gente pega aquelas referências legais, normativas ou boas práticas de gestão que são o nosso gabarito, a gente divide isso em procedimentos que são abordagens e a gente tira os resultados. Ok? Então vou passar para vocês agora, dentro dessas 7 áreas de gestão, alguns desses procedimentos, algumas dessas abordagens. Ok? Alguma pergunta? O pessoal às vezes levanta a mão, não sei se é pergunta ou se é para espreguiçar que está chato. Né? Então vamos lá. Atendimento às deliberações dos órgãos de controle dentro da área controles da gestão. Uma possibilidade é verificar o grau de atendimento às recomendações e determinações de órgãos de controle como Conselho Universitário, vocês já estão abolindo o Conselho Universitário aqui, né? Ministério Público, CGU, TCU e etc. Por exemplo, avaliar o cumprimento do acordo entre a Universidade e o Ministério Público, consubstanciado em um TAC, para realizar concursos públicos e contratar servidores efetivos no prazo de 2 anos em substituição aos temporários que ocupam cargos permanentes. Então tem uma série de instituições que contratam gente temporária, mas eles assumem, na verdade, são funções perenes, se contrata gente temporária, passa-se o período da contratação, prorroga-se, termina o período da prorrogação, vai e faz uma nova contratação temporária. Isso é analisado, o Ministério Público fica sabendo, faço lá um TAC. Quem controla a gestão, os órgãos de controle externo, vocês são uma parte do controle da gestão também, a unidade de controle interno. Então faz parte, é objeto do meu trabalho fazer acompanhamento de todas essas ações. Por favor. Atendimento às recomendações da unidade de controle interno, no caso de vocês, relatório de auditoria. Verificar o grau de atendimento às recomendações e determinações da UCI. Por exemplo, avaliar o cumprimento do plano de providências pactuado entre os auditores, entre vocês, com os gestores para a implementação das recomendações, considerando as ações, medidas saneadoras ou preventivas recomendadas e os prazos assumidos. Então eu vou reiteradamente fazer essa mesma análise. E vou dizendo, ele atende, não atende, ou nunca atende. E eu consigo, se eu repetidas vezes vou fazendo isso,
pegar essa unidade aqui nunca atende as recomendações. Vou passar para a CGU, vou passar para o TCU, enfim, vou tomar algum tipo de providência, porque... Agora, se eu não tenho como objetivo verificar se as minhas recomendações elas estão sendo atendidas, eu não vou saber esse processo dinâmico, eu não vou tirar uma conclusão sobre isso. Pode passar, por favor. Mecanismos de controle interno administrativo. Avaliar a consistência, a confiabilidade, estágio dos mecanismos de controle interno administrativo. Pessoal que é novo aqui, vale a pena dizer que é controle interno administrativo ou para você está tranquilo? Vale a pena reforçar? Vale? Então assim, o controle interno, a atividade de controle interno, ela vai ser feita por setores ou unidades de controle interno, seja CGU, sejam vocês nas indiretas, mas principalmente ela vai ser feita por mecanismos de controle interno administrativo, que são ações planificadas, atividades planificadas que controlam a administração de forma autônoma para minimizar a possibilidade da ocorrência de fatos humanos, do fator humano. Então, por exemplo, se eu informatizo todos os meus procedimentos, a chance de acontecer algo errado é muito menor do que se aqueles procedimentos eles fossem feitos pelas pessoas, seja por erro ou seja até por má fé. Então, quando eu, unidade de controle interno, vou verificar se os meus procedimentos eles estão informatizados, se aquela informatização ela é correta, eu estou fazendo um trabalho de avaliação de controle interno administrativo que tem um impacto muito grande na administração. Oxalá tudo fosse normatizado. Eu falei outro dia com a Rosana da UFABC um dia, eles estavam fazendo lá no UFABC uma avaliação de BPM, né, que é a sigla em inglês, mas seria gerenciamento de processos de negócios, em que eles estão verificando todas as demandas da universidade, mapeando essas demandas, desenhando quais são os fluxos necessários para atender aquelas demandas, atribuindo responsabilidades para os setores e pessoas dentro daquele fluxo e, se possível, informatizando esses fluxos. Ou seja, vai estar tudo amarrado. A incidência, a possibilidade de problema lá vai ser menor do que se eu não entendesse quais são as minhas demandas, não tivesse desenhado os fluxos para atender essas demandas e não tivesse informatizado. Então, quando eu, auditoria interna, fomento, cobro e analiso como isso está acontecendo, eu estou fazendo uma análise de controle interno administrativo. O controle interno administrativo é tudo aquilo que fizer parte do meu plano organizacional de forma sistematizada, que minimize o impacto das pessoas e que possa agir de forma autônoma. Se a gente tiver, pessoal, controle interno administrativo eficiente, funcionando para valer, a gente vai ter muito menos problema do que a gente tem hoje. Tudo bem? Então, a própria norma da CGU, ela fala sobre segregação de funções. Segregação de funções é também uma forma de controle interno administrativo. Acho que alguns de vocês, de repente, já foram até cobrados, já apareceram em relatório que a unidade não tinha segregação de funções. O que é isso? Se uma mesma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou um setor, detém todo o processo, ele pode requisitar o objeto, ele faz a licitação, ele pode receber o produto, ele paga e ele contabiliza, a chance disso daí ter uma fraude na licitação é muito maior do que se pessoas ou setores distintos façam esses mesmos estágios da compra. Então, se eu preparei no meu plano organizacional a divisão, não é só eu dei exemplo de compras, mas isso pode ser para qualquer área da administração, de forma que ninguém detenha todo o processo, a chance de acontecer um problema é só se muita gente entrar em conluio, do que se pouca gente entrar em conluio e fazer. Então, o controle interno administrativo é isso. Então, por isso que eu acho que vocês têm que ter espaço no planejamento de vocês para executar atividades como, por exemplo, ir lá e examinar vários setores fundamentais da universidade, como é que estão os controles internos administrativos. É um trabalho muito mais eficiente do que eu ficar lá analisando os atos praticados por essa instituição que não tem um plano organizacional, cuja incidência, a possibilidade de erro vai ser muito maior. Vocês são poucos, a gente da CGU a gente é pouco, vocês muitas vezes são menos ainda proporcionalmente dentro da instituição. Eu tenho que fazer aquilo que é mais relevante. E eu, no meu entendimento, tratar de controle interno administrativo é a coisa mais relevante que vocês podem fazer. Ok? Mecanismos de transparência das ações governamentais. Avaliar o grau de transparência das ações de governo em cumprimento às normas previstas na Constituição, na LRF, na Lei Complementar 131, na Lei de Acesso à Informação, entre outras.
Por exemplo, avaliar a tempestividade e adequação das respostas às solicitações da sociedade com base na lei de acesso à informação. Vocês estão fazendo isso? Ninguém está fazendo isso, né? Então, assim, o que está em voga do governo hoje, a política do governo não é só da CGU, é uma política do governo, é uma política da Dilma, que é o acesso à informação. Os órgãos federais, vocês são auditoria das indiretas e não são demandados nenhum trabalho, talvez não tenham espaço para fazer também nenhum trabalho sobre isso. Ok? Por favor. Sistema de informações contábeis e financeiras, avaliar a fidedignidade, confiabilidade e segurança das informações registradas em sistemas informatizados. Por exemplo, verificar se os registros informatizados de pagamento que vocês têm lá no CIAF, eles estão completos e suportados por documentos. A coisa mais ruim que a gente pega é, às vezes, analisar contratos e empenhos e verificar que a nota de empenho não descreve absolutamente nada sobre o contrato. Então, eu não sei se vocês vão lá e vocês baixam dados usando... Vocês usam o CIAF gerencial aqui? Muitas vezes vocês baixam dados lá e vocês vão montar uma amostra a partir desses dados que estão aqui. Só que não tem nada escrito lá. Às vezes faz referência a um contrato que você não sabe nem qual é o objeto direito do contrato. Daí você não consegue montar uma amostra porque aquela informação que está lá é uma informação solta, que não está servindo para nada. Então, de repente, discutir e verificar se aquelas informações que estão lá devam ser mais precisas e integrais para contribuir não só para o trabalho seu, mas contribuir para o trabalho das outras pessoas que vão pagar, que vão receber o produto e tudo mais, é uma das abordagens dos procedimentos que a gente pode fazer. Por favor. Fluxo de decisões. Avaliar se os processos de trabalho estão devidamente desenhados. Aquilo que eu estava falando sobre o BPM. Considerando o mapeamento das demandas, o estudo da forma racional de atendê-las, ou seja, desenhar o fluxo mais inteligente, com menos custoso, a distribuição de competências e responsabilidades e monitoramento desses processos. Acho que não sei o tempo que vocês são servidores públicos, mas eu, antes de entrar na CGU, eu trabalhei num outro órgão público também. Uma das coisas que mais me deixa assim, indignado é que quanto mais você faz, você vai fazer mesmo, né? Se você é a pessoa que faz, você está ferrado, com perdão da palavra, porque você vai ter que fazer mais mesmo, né? Enquanto o teu colega do lado, que se omite, ele vai fazer menos ainda, né? E os gestores, mesmo gestores bons, né, quando eles olham para a organização, entrou um pedido aqui de alguma coisa, levou 2 anos para sair o pedido, ele não consegue entender porque ele não sabe quem é responsável pelo quê, ele não sabe qual é o fluxo para aquilo ser atendido, ele não se preparou para isso. Então aquela pessoa se omite, porque ele não vai ter responsabilidade individualizada. Não tendo responsabilidade individualizada, ele nunca vai aparecer. Ok. Eu recebi uma informação, não sei se é boa ou ruim para vocês, né? O coffee break atrasou e para eu ir até as 16h20. Agora não sei se é boa ou se é ruim para vocês. Não, vocês têm que ser honestos, pode falar a verdade. É ruim, né? Desde que vem o coffee break às 16h20, vocês toleram a gente aqui. Então vamos lá. Então, muitas vezes, né, é uma prática comum que acontece, essas pessoas ficam escondidas dentro da falta de atribuição de responsabilidades individualizadas para elas. E ainda, mesmo os cargos e tudo mais, que tem avaliação para efeitos salariais, para efeitos de progressão da carreira, muitas vezes, até o chefe tem a impressão que a pessoa não trabalha, penaliza, mas a pessoa vai lá e fala assim, então prova que eu fiz menos. Você não tem mecanismo, você não tem meio, porque você não se preparou para isso. Dali você tem avaliações essas avaliações que você tem, média, desvio padrão, não sei o quê, eu já vi avaliação com rodízio, ou seja, não importa se você trabalha mais ou menos. Determinado mês, ou trimestre, ou período você vai receber avaliação 100%, no outro você vai receber avaliação 80%, porque a média é de 90% na categoria. Não importa se você fez mais, se você fez menos. O chefe não tem desgaste, muitas vezes ele não tinha meios mesmo efetivos de fazer a avaliação daquilo, e fica por isso mesmo. A ideia não é essa, a ideia é que a gente esteja preparado para que todos recebam atribuições. Então, por exemplo, verificar as demandas de aprovação de obras, considerando os diversos aspectos setores envolvidos, departamento de obras, engenharia, fiscal de contrato, área financeira, todo mundo que participa desse fluxo recebendo lá
as suas atribuições para que, se houver um problema, puder identificar. E às vezes o problema não é só um servidor que é um mau servidor ou que não trabalha. Às vezes é porque a pessoa está soberbada de trabalho, às vezes porque a pessoa não entende daquela matéria, né? Acho que muitos de vocês prestam concurso e vocês não são da área de formação pelas quais vocês estão lá trabalhando. E muitas vezes você não gosta daquilo, aquilo não, sabe, você virou servidor público porque não teve alternativa naquele momento da sua vida para a iniciativa privada, você não poderia estar fazendo uma outra função dentro da instituição que você faria com muito mais prazer e por isso faria muito melhor, e ninguém sabe disso, né? Então, a ideia de você avaliar o fluxo de decisões e outras coisas mais é nesse sentido também. Ok? Por favor. Quantitativo de pessoal, físico e banco de dados. Cotejar o sistema informatizado de registro de servidores com os servidores que efetivamente estão trabalhando. Por exemplo, cotejar o sistema de pagamento de professores e sua carga horária oficial com os planos de aulas, diários de classe, atividades de correção de provas, elaboração de aulas para verificar se estão trabalhando e se há compatibilidade entre o horário oficial e atividades efetivamente desempenhadas. Aqui no caso de vocês tem duas coisas, né? Uma, que o professor é o protagonista da universidade, é o protagonista do instituto. Mesmo o pró-reitor de administração é um professor que muitas vezes é engenheiro elétrico, é não sei o que, ela não entende nada de administração, mas ele vai assumir aquela função de administração. E tem peso maior na eleição para reitores. Então acaba dominando todo o processo. É extremamente delicado fazer isso daqui. Por isso é legal até que a CGU faça e mande para vocês os cruzamentos para que vocês não tenham que fazer. Mas é uma abordagem que tem que ser feita de forma reiterada. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fez isso daí. Em algumas instituições você tinha 2, 3 mil professores que eram dirigentes de empresa privada, por exemplo. Está lá na Constituição que você não pode ser administrador ou gerente de empresa privada, né? Manda lá para a instituição, para os caras trocarem isso daí, aí a gente cruza com a RAIS, cruza com o Ministério do Trabalho, faz circularização, faz outro tipo de trabalho para identificar quais são esses problemas. Complementarmente, vocês podem e devem fazer esse trabalho, né? Por isso que a questão de vinculação, de solidificação da auditoria interna é importante. Se vocês saem autonomamente, de repente, fazendo esse trabalho, vão tomar paulada para todo lado, não vão conseguir chegar a conclusão nenhuma. A realidade, mais ou menos, é essa hoje, né? Ok, tem uma pergunta lá do fundo, depois uma pergunta do rapaz aqui. A minha pergunta ela já retroage um pouco a fala do senhor, porque nós estamos aqui levantando a mão e já está um pouco... Me desculpe, então. Tá? Aí eu quero saber quanto à questão da segregação de função. Sobre membros da licitação. Vamos supor, existem institutos que têm uma estrutura já bem organizada na questão de pessoal para fazer fiscalização sobre contratos. Existem alguns institutos que estão em criação, que exigem poucos servidores, a escassez dos servidores são enormes. Vamos supor, na licitação existem os membros, né, pregoeiro, presidente, e na questão da fiscalização da prestação de serviços, se há, né, a questão de segregação de função, se eles não podem, né, como servidores públicos, fazer nenhum tipo de fiscalização, porque verificando uma coletânea de entendimento, verifiquei que em vários órgãos federais foi feito um curso pela ESAF que falava que o servidor ele não pode se negar a fiscalizar um contrato, só nas seguintes questões: alegando desconhecimento técnico, né, e não ter participado de nenhum curso de capacitação. A minha dúvida é, né, existe um ato que taxativo sobre a ilegalidade de algum membro da licitação participar de ser um fiscal de contrato nessa questão geral de fiscalização, prestação de serviços, que ele possa ter um conhecimento? É assim, segregação de funções é um princípio, ok? O que é, qualquer princípio da administração pública, o que é um princípio? O princípio é, muitas vezes eu não tenho uma norma objetiva que me diga o que é que eu devo fazer. Quando eu não tenho isso de forma objetiva, eu devo agir no sentido de atingir aquilo que for princípio. Então, em unidades que eu não tenho gente, nem setores em que eu possa segregar funções, eu não segrego funções. Infelizmente é isso. Tá ok? Eu assumo o risco de que, se aquelas pessoas não forem idôneas, de haver problemas.
Agora, eu não tenho como, de repente, deixar de exercer a função, porque eu vou apregoar que eu tenho que fazer segregação de funções, que é um princípio que eu devo tentar atingir, é um princípio que tem o objetivo de minimizar a possibilidade de ocorrerem fraudes e tudo mais. Agora, se eu não tenho gente para isso, eu vou dar para as mesmas pessoas aquelas funções. Infelizmente, ele é assim, tá ok? Eu desconheço um ato definitivo que diga que a pessoa deve recusar fazer em função do princípio de segregação de funções. Não sei se o Nivaldo, se a Ana conhece alguma coisa nesse sentido. Todo o tempo que eu trabalho na CGU, eu não vi nada disso e entendo a segregação como princípio. Em unidades estruturadas, eu já tenho que desenhar o meu organograma pensando nisso. Agora, a unidade que acabou de sofrer a expansão, que são unidades muitas vezes pequenas, localizadas bem lá no interior, que eu tenho pouca gente, eu não vou deixar de executar a função de fiscalização de contrato, que ela é extremamente importante, ela previne fraude, ela previne problemas, ela ajuda a execução do contrato em função de, eu participei da licitação, eu não vou poder participar depois de ser fiscal de contrato ou vice-versa. Tudo bem? Tinha mais uma pergunta por aqui. Passar o microfone para ele aí. A minha pergunta é relativa à instrumentalidade, certo? Está se ventilando a questão de vinculações, mas assim, dentro da sensibilidade do trabalho que a gente vem realizando, eu sinto muita dificuldade com relação à vontade de fazer alguns trabalhos, mas a falta de instrumentos para fazer alguns trabalhos, né? Nós temos uma missão, eu vejo que ela está se expandindo, mas junto com essa expansão de atribuições e até mesmo de pré-definições, não vejo também os instrumentos, né? Está se aumentando a missão e os meios não estão acompanhando. Então, assim, a questão da circularização, por exemplo, a questão da auditoria em loco, né? Uma das dificuldades que a gente tem, até com certa criatividade, a gente tem conseguido bolar algumas situações, mas chega um momento que a gente fica engessado. Por exemplo, essa questão da circularização, certo? A gente tem lá na nossa universidade uma grande possibilidade de professores ministrarem aulas em outras universidades privadas, e geralmente isso se faz por contratos, né? E a gente fica engessado, quer fazer e não consegue. A questão, por exemplo, dos trabalhos em loco, né? Como eu, por exemplo, sou um advogado ou eu sou um contador, certo? Eu tenho capacidade de olhar aquele trabalho, aquela licitação, mas eu não tenho capacidade de chegar na obra e falar, olha, esse material aqui é de péssima qualidade. Olha, essa técnica aqui não foi a melhor utilizada. Então, assim, junto com a CGU regional, a gente sempre tenta colocar essas questões e ver de fato algum retorno, alguma forma que a CGU possa dar um aporte, um suporte, para nos ajudar. Porque a minha preocupação, enquanto titular da auditoria, é não meramente fazer uma auditoria formal, né? Analisar processos, papéis, mas ver se realmente aquele recurso, aquele dinheiro está sendo realmente aplicado, se ele vai gerar alguma coisa e que a auditoria gere impactos, né? Eu acredito que é dessa forma que a gente vai conseguir realmente que os gestores observem a gente, que realmente valorizem. Que aquele trabalho gere efetividade, que gere algum resultado, né? Então, quando eu assumi a época, eu via uma coisa muito formalista, né? Uma coisa quase que era um faz de conta. Eu faço de conta que audito e você faz de conta que você é auditado, né? Assim, a minha pessoal, né? Não vou falar que isso é geral, né? Então, eu gostaria de saber, assim, o que é que a CGU pode fazer para nos ajudar com relação à instrumentalidade? Mais do que a questão da vinculação, é a questão dos instrumentos, que realmente muito deficiente. Eu vejo com preocupação essa questão de estar se colocando novas atribuições, que eu acho muito bom por um lado, mas ruim pelo outro, e junto com isso não vem os instrumentos, né? É preocupante a qualidade desse trabalho, né? Para que não fique uma coisa, não faz de conta, que realmente nós conseguimos fazer um trabalho de qualidade, com resultados, né? Dentro de uma lógica. Você teria alguma luz aí para dar? Eu acho que são duas coisas aí, né? A primeira delas, a CGU, ela tem um programa chamado Capacita, que é um programa voltado justamente para as unidades federais. Então, todos os estados
recebem ali, alguns mais ou menos, uma quantidade de tempo disponível para que façam capacitações para os agentes públicos federais locais. A gente fez algumas no Instituto, fez na Unifesp, fez falando da área de educação aqui em São Paulo, tratando dos temas que são negociados com as instituições. Lá na CGU regional de vocês devem buscar lá com o chefe regional ou com o chefe do setor do NAC lá responsável pela área de educação, esses eventos de capacitação cujo programa se chama Capacita. A outra coisa que a gente, com a Rosane e com a Vanilda, a gente ficou em dúvida do que fazer hoje aqui. Uma das coisas é que a gente ia tratar de planejamento da unidade de auditoria interna. E uma das fases do planejamento, uma das fases preliminares do planejamento, era uma autoavaliação. Ou seja, eu tenho um universo de coisas para fazer, mas eu tenho que ser bem realista em função do que é que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer em razão da quantidade de pessoas que eu tenho aqui, da qualidade dos conhecimentos, das informações que as pessoas têm, para que eu pudesse fazer um planejamento bem realístico, ou seja, eu só consigo assumir como planejamento, como meta e tal, aquilo que eu posso efetivamente realizar. Então, se eu não posso realizar a avaliação das obras, eu não posso colocar esse meu planejamento como uma das minhas metas a analisar. E, identificando essas fragilidades, né, buscar esse apoio da CGU via programa Capacita, buscar dos próprios gestores locais investimentos no sentido de capacitar, de fazer, tem um monte de gente aí fazendo manual de obra e uma série de coisas que, mesmo que vocês não sejam contadores, advogados da área, alguns aspectos da área de obras vocês podem analisar, outros realmente não. Isso acontece mesmo na CGU. A CGU é qualquer formação para você entrar. E a gente tem desde filósofo até engenheiro que já foi do DENIT, do DER, por isso conhece muito bem as obras, né? A nossa capacidade de fazer está muito em função dessas pessoas que a gente tem, né? Então, essa realidade faz parte do planejamento de vocês para soltar o plano anual de cada um de vocês. E as deficiências encontradas em função, hoje, por exemplo, a expansão universitária, que envolve uma série de obras, talvez sejam, em termos monetários, o maior investimento que vocês estejam fazendo, que é a parte fundamental, que é uma coisa que de repente vocês querem fazer, buscar via programa Capacita, buscar outras capacitações, ou se não conseguir nada disso, não vai colocar no planejamento de vocês. Incapazes de fazer, não dá para fazer. Ok? Talvez no momento futuro aí, a gente possa trazer essa parte de planejamento, para a gente discutir um pouco sobre, a gente vai analisar o universo que a gente tem e o que a gente é capaz de fazer. E o meu plano é concatenar o universo de coisas que tem, que é amplo e restrito e tudo mais, e a minha capacidade que é muito inferior, né? Se reservar o possível, exatamente, é o princípio da reserva do possível, né? É o que eu posso fazer, tá ok? Agora, priorizando aquilo que é mais relevante, ou seja, o planejamento vai justamente dar um pouco de racionalidade para essa minha incapacidade total, tentar fazer aquilo que está ao meu alcance, né? Mas eu concordo com você, eu acho que uma série de... A gente ganha o tempo todo atribuição, a CGU o tempo todo está mexendo com coisas novas, são as mesmas pessoas, né? Cada dia nosso, a gente trabalhava por projetos. Então, cada projeto, às vezes, é totalmente diferente do projeto anterior, né? Eu digo no setor que eu estou de prevenção da corrupção, né? E um dia você está tratando de transparência, outro dia você está tratando de análise de informação, outro dia de outra coisa. Você tem que romper um paradigma a cada projeto, estudar, ser autodidata, senão você não faz o seu trabalho. E muitas vezes você faz aquém do que você poderia fazer. Não achem, pessoal, que CGU, não sei o que, não é tudo isso também. Não é essa maravilha toda, tem uma série de problemas, uma série de defeitos, inclusive de não ter gente para conseguir fazer alguns dos trabalhos mais complexos, mais difíceis. Ok? Tudo bem? O Nivaldo vai falar. O Nivaldo, ele é o chefe do setor de prevenção aqui em São Paulo. Boa tarde, pessoal. Desculpe aí, eu era para estar aqui desde o início, mas eu tive um motivo de força melhor, que nasceu a minha primeira neta, então, um motivo de força melhor. Mas eu queria comentar um pouquinho em cima daquele assunto de segregação de função. Tá? Porque eu sou administrador de empresas de origem, né? E já trabalhei na iniciativa privada há muitos anos. Então, assim, eu considero que segregação de função
é a melhor arma que se tem, que o gestor tem para uma administração tranquila. Então, aquela coisa de se você não tem gente, não faça, aí não sou assim tão cordato como o Márcio, porque o gestor sempre vai dizer que não tem gente. Tá? Sempre vai dizer. Então, é impossível que num instituto, seja ele novo ou velho, que não tenha mais do que 30 pessoas trabalhando ali. Então, gente sempre tem, é uma questão de vontade de fazer. Né? Então, o que é preciso? É preciso o gestor se conscientizar de que segregação de função não é um negócio contra ele, é um negócio a favor dele, a favor de uma gestão tranquila, né? De você poder dormir razoavelmente sossegado no final do dia ou à noite, né? Porque se você não tem, se você tem a mesma pessoa, nós tivemos aqui, posso até citar, não tem problema nenhum, a nossa representação do IPAM aqui, enfim, do patrimônio histórico em São Paulo, era administrado o tempo todo por uma pessoa, muito legal, muito bacana, uma pessoa dedicada, tá? É só ela, né? Então ela fazia o pedido, comprava, recebia, dava o atesto, arquivava, lançava contabilmente, etc. Então, você fica dependendo da pessoa, né? E ela mesma tinha problemas, ela ficava numa angústia danada com as coisas, porque toda vez que chega uma auditoria lá, o assunto é o mesmo, né? Isso aqui não pode continuar assim, tem que ter uma segregação de função. Então eu gostaria de insistir um pouco que vocês não ouvissem, ou ouvissem, mas não escutassem essa história de não tem gente para fazer. Tá? Precisa buscar gente para fazer, porque é bom. Tá? Então, se é bom, é preciso buscar condições de fazer. Então, o ideal, é claro, é que tenham o requisitante da compra seja o requisitante e o que vai receber essa compra quando